Meus irmãos, bom dia, Pai do Senhor a todos. Prazer estar com vocês aqui. Deus abençoe a Umadeb 10. Deus abençoe a liderança, querido irmão Ricardo. Deus abençoe o Vitor, todos os líderes, regentes, todos os jovens. É um prazer estar com vocês aqui. Um prazer estar com o João, nosso superintendente da EBD. Deus abençoe. E muito bom. O Ricardo falou para mim: pastor, o senhor pode ir lá dar uma palavra para os jovens? Eu falei, com certeza. Eu gosto de trabalhar com jovens, prego bastante em eventos com jovens. Eu tenho 2 filhos nos jovens, então é um departamento que eu olho com muito carinho. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma reflexão. Pega o seu celular aí, você deve estar sem Bíblia, pega o celular em Gênesis 50:20. Só que eu não gostaria que você olhasse na rede social agora. Vamos concentrar um pouquinho aqui na palavra, vai ser rápido. Gênesis 50:20. E eu quero falar hoje sobre Deus e os avessos. Deus e os avessos. Vamos falar aqui um pouquinho em Gênesis 50:20. Diz assim: vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, conservar muita gente com vida. Esse texto ele foi escrito por Moisés e ele fala do quê? Todos aqui conhecem um retrato aí, o relato de Gênesis 50. Fala do José que, após ser traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos e também ciumado pelos seus irmãos, o José, ele se torna escravo. Depois de escravo, ele se torna prisioneiro. E depois de prisioneiro, lá na prisão, ele vai experimentar algo extraordinário de Deus, que ele sai da condição de prisioneiro para se tornar governador do Egito. Daí então, esse José, ele vai se encontrar com seus irmãos. E ele vai falar para os irmãos uma coisa interessantíssima. Ele vai dizer, olha, Deus trabalha com os avessos. Deus usa os avessos. E Deus fez isso na minha vida. Por quê? Porque vocês elaboraram, engendraram, vocês arquitetaram o mal. Mas Deus converteu o mal em bem. Deus transformou o mal em bem. O que José está falando é que Deus age, sim, na contrariedade. Ele age nos avessos. A palavra avesso, ela vem do latim. E ela vem do latim chamado aversus, que significa virado para trás, ou do contrário. Esse é um termo recorrente para falar daquilo que é oponível, daquilo que tem a ver com contrariedade. Nós poderíamos dizer que o avesso é a contramão. O avesso é o contrário. Deus faz isso. Deus, ele às vezes vira a nossa vida do avesso. Em que sentido? No sentido de que Deus, ele muda realidades que estavam programadas para um fim ruim. Ele é poderoso, ele é gracioso, ele é soberano a ponto de reverter essa situação e esta circunstância para o bem. Quando eu estava pensando sobre isso daqui, me veio um outro texto que eu gostaria que você lesse comigo, por gentileza. Isaías 53, 2, 3, 4 e 5. Vamos ler juntos. O texto do servo sofredor, descrito por Isaías. E aqui nesse texto nós sabemos que Isaías está falando sobre o Messias.
E olha que interessante que a mesma qualidade de Deus de trabalhar de forma contrária àquilo que é a expectativa, o Messias também tem essa mesma característica. Leiam comigo aí, Isaías 53, 2, 3, 4 e 5. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado. Não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente, olha a virada, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesse texto, Jesus, o Messias, deixa claro, né? Deus, através do profeta Isaías, falando do Messias, está apontando para Jesus. E está apontando para a vida, para a obra, a morte, a ressurreição de Jesus, a vida de Jesus, que representa uma guinada também, uma virada de chave também, o avesso também. Por quê? Porque como é que o Messias é descrito nesse texto? Um homem robusto, um homem tipicamente grego, o Hércules, os demiurgos gregos, semideuses. Não, aqui está descrevendo alguém que é desprezado, alguém que é rejeitado, alguém que é humilhado. Aí você poderia dizer, mas este que é rejeitado, que é humilhado, que é sofredor, que é fraco, que tem a sua carne dilacerada, será que ele pode trazer alguma coisa para nós? Mas o texto termina dizendo que este que é o desprezado, este que é o humilhado, este que é o sofrido, este que é o espancado, que é o agredido, que é o violado, este se transforma e se torna o Redentor do mundo. Este se torna o Redentor do mundo. Nesta mesma linha de raciocínio, se a gente olhar, por exemplo, para a ideia do madeiro, porque em Deuteronômio diz, maldito todo aquele que morrer no madeiro, ou que for pendurado no madeiro. Então quer dizer, todo mundo olhava para Jesus e dizia assim, esse camarada aí é um maldito. Por quê? Porque ele é rejeitado, ele é desprezado, ele é indigno, ele é fraco, ele é débil, ele é limitado. E 2, quem é pendurado no madeiro é um indivíduo maldito, porque todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito, diz Deuteronômio. Mas Deus, pela loucura da cruz, salvou a todos nós. Deus, ele transformou aquilo e mudou aquilo do avesso, dizendo, não, aqui não está o indigno, aqui não está o fraco, aqui não está o desprezado, aqui está o Filho de Deus, que veio para cumprir um propósito, mas daqui a pouco ele vai ressuscitar, ele vai ascender aos céus e ele vai estar assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por todos os homens. Veja como Deus muda as coisas. Uma coisa é você olhar o rosto de Jesus transfigurado, vendo nele o espancamento, a escoriação, o machucado, o ferimento. Outra coisa é você encontrá-lo domingo de manhã, ressurreto, iluminado, translúcido, manifestando a glória, o esplendor e o poder de Deus. Deus, ele trabalha nessas situações, mudando as situações ao avesso. Agora é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. Eu queria ler esse outro texto com você, pediria por gentileza a sua paciência. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, por gentileza, abram aí. Capítulo de número 1, versículos 27, 28 e 29. Nesses textos aqui, o apóstolo São Paulo, ele trabalha com essa ideia. A ideia de que Deus, ele trabalha de modo inesperado, de modo surpreendente. Ele trabalha de modo contrário àquilo que é o padrão, àquilo que é lógico, àquilo que é o aguardado, àquilo que a circunstância determina. Veja o que Paulo vai dizer
1 aos Coríntios 1, 27, 28 e 29. Diz assim, os irmãos acharam? Mas Deus escolheu as coisas, o quê? Loucas desse mundo, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e aquelas que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então o apóstolo Paulo também fala a respeito disso, que Deus trabalha na contrariedade, naquilo que é adverso, naquilo que é o avesso. Às vezes, você olha para a sua vida e você diz assim, será que Deus vai fazer alguma coisa comigo, sendo que o meu redor, o meu contexto, qualquer pessoa que me conhecesse, diria assim, é impossível Deus mudar isso. É impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. Deus pode reverter qualquer situação. Deus pode mudar qualquer situação. E Deus é tão misericordioso e tão generoso que Ele muda as nossas circunstâncias. Ele transtorna as nossas circunstâncias. Ele vira o cativeiro. O que é virar o cativeiro? Já pararam para pensar nisso? O que é virar o cativeiro? Virar o cativeiro é tornar o cativo senhor. O Senhor torna cativos senhores. Quando Ele quer, quando Ele deseja, quando isso está dentro do propósito do plano dele. Bom, o que isso nos mostra? Em primeiro lugar, mostra que nós servimos a um Deus soberano. O nosso Deus, Ele é soberano. E a sua vontade sempre prevalece, a sua vontade sempre se concretiza. Então não julgue o seu Deus pelas portas fechadas que você está atravessando. Não julgue o seu Deus pelos nãos que você tem recebido na sua vida. Não julgue o seu Deus pelas situações que se apresentam nesse contexto. Lembre-se que Deus é soberano. E a hora que Ele quiser virar essa banca, Ele vira. Quando Ele quiser virar essa casaca, Ele vira. Quando Ele quiser chutar o pau da mesa, Ele chuta. Quando Ele quer fazer escravo governador, Ele faz. Quando Ele quer fazer o humilhado Senhor de todos, Ele faz. Quando Ele quer fazer o pequeno grande, Ele faz. Quando Ele quer fazer o último primeiro, Ele faz, porque Ele é soberano. Quantos podem louvar a soberania de Deus aqui esta manhã? Levante a sua mão, por gentileza. Eu sei que nós estamos num lugar público, eu sei que nós estamos no parque, mas esse lugar aqui é o lugar onde Deus resolveu falar conosco e manifestar a sua graça, a sua unção e a sua glória. E nós podemos reconhecer a soberania de Deus. O nosso Deus é o Deus para o qual não há impossível. Ele é o Deus que torna a noite dia. Ele é o Deus que torna deserto e manancial. Ele é o Deus que faz a estéril mãe de filhos. Ele é o Deus que faz o solitário viver em família. Ele é o Deus que faz com que pessoas lançadas em fornalhas extremamente quentes saiam nem tendo o cheiro de churrasco. Jesus, aleluias, é soberano, o Messias é soberano, o nosso Deus é soberano. Cantemos a soberania de Deus, louvemos a soberania de Deus. Não duvide do seu Deus, o seu Deus é soberano. E a hora que Ele quiser mudar, bastará uma palavra dEle. A hora que Ele quiser mudar, bastará o desejo dEle. Então não desconfie de Deus, não deixe as circunstâncias superarem em você a ideia que você tem de Deus. Não, não, não. Tem aquele filme lá do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. E tem uma cena na Paixão de Cristo que Jesus está no Getsemane assim. Aí o Mel Gibson colocou uma figura diabólica que ela passa no filme e ela tem uma criança no colo. Não sei se vocês lembram dessa cena. E a criança está no colo dela assim, daquela figura diabólica. A criança a figura diabólica fica passando a mão na cabeça da criança. É como se Satanás estivesse dizendo para Jesus, dos meus filhos eu cuido, mas Deus não cuida dos filhos dele. Mas Jesus, ele disse, não, faz a sua vontade, Senhor. O Senhor é soberano, faz a sua vontade. Importa que eu beba o cálice da sua vontade, da sua soberania. Faz a sua vontade aqui, Senhor. Por que Jesus, não ficou estremecido com a cena de Satanás
cuidando, afagando os seus filhos, e Deus permitindo que os filhos dele, ou o filho dele, passasse por lutas. Porque Jesus sabe muito bem que Deus é soberano. Se nós estamos passando por luta é porque Ele quer. É porque isso tem alguma coisa boa para trazer para nós. Ele vai ter alguma coisa nessa situação. Porque a hora que Ele quiser, Ele muda tudo. O nosso Deus libera a sua palavra e muda tudo. Fala para o seu irmão, a hora que Ele quiser, Ele muda tudo. Aleluia, confia. Descansa, quando Ele quiser, Ele muda tudo, Ele transforma tudo. Quando Ele quer, Ele acalma a tempestade, Ele ressuscita mortos. Quando Ele quer, Ele faz a noite virar dia. Quando Ele quer, Ele muda tudo. Ele transforma tudo, porque Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é soberano. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, a graça de Deus entre nós. Deus é soberano. A segunda lição que esse texto nos mostra é que nós devemos ter esperança quanto ao futuro, mesmo e apesar das circunstâncias que a gente atravessa. Por quê? Porque as circunstâncias, elas não dão a última palavra. Não são as circunstâncias que dão a última palavra. Quem dá a última palavra é Deus. É Deus. É Deus. Às vezes a gente vive a vida muito acanhado pelos ambientes, muito acanhado pelos momentos. E é horrível viver assim, porque quem vive assim vive sem convicção. Quem vive assim vive sem direção. Quem vive olhando o vento, quem vive olhando o panorama, sem nenhum tipo de esperança, sem nenhum tipo de fé, sem nenhum tipo de boa expectativa, ora, vive triste. A circunstância, o ambiente, o momento, as companhias vão tornando você quem você é. Não, senhores. Aqui estão jovens salvos por Jesus. Glória a Deus. Que são habitações do Espírito Santo de Deus. Vocês têm os nomes de vocês escritos no livro da vida. E vocês servem a um Deus Aleluia. Soberano. E o nosso Deus soberano, Ele não é vítima da circunstância. Quando eu comecei a pregar, eu amava o Ricardo Gondim pregando. Gostava muito do Ricardo, porque para mim, 2 grandes pregadores nós tivemos no Brasil, pelo menos nos últimos 40 anos. Assim, grandes que eu digo top na minha visão, tá? A respeito às opiniões adversas. É Ricardo Gondim e Caio Fábio, da minha visão. E aí, mas um dia eu fui ouvir o Gondim e eu me decepcionei com ele. Por quê? Porque ele se tornou uma voz de uma teologia, que é uma teologia que vitima não só o homem em face da circunstância, mas vitima também Deus, que é a chamada teologia do teísmo aberto. O teísmo aberto, ele prega erroneamente que Deus é vítima da circunstância. Então, se a circunstância está ruim, o que Deus pode fazer é apenas estar do nosso lado e chorar conosco. Ele só pode sofrer conosco, ele não pode fazer mais nada. Porque Deus é vítima do tempo, Deus é vítima do espaço, Deus é vítima da circunstância, Deus é vítima de pessoas. Então quando a gente sofre, Deus sofre. Quando a gente está alegre, Deus está alegre. E Deus vai vivendo a vida com a gente. Para Deus, na visão dele, que é errônea, que é uma heresia teológica, Deus é vítima do tempo e do espaço. Não, senhores, não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra um Deus que não respeita as circunstâncias. E que a hora que Ele quer, Ele muda tudo. Ele libera uma palavra e Ele muda todas as coisas. Furacando Aramachurabai. Deus muda todas as coisas quando Ele quer. Então não olha para a circunstância não olha o momento da sua história, não olha o que você está passando por agora. Tenha convicção na vida, tenha convicção na mente. Diga, Deus é soberano. Se Deus tem feito a mim promessas, essas promessas vão acontecer. Essas promessas vão se materializar, essas promessas vão se concretizar na minha vida. Eu, semana passada, preguei em Ferraz de Vasconcelos. E lá em Ferraz de Vasconcelos, eu contei para os irmãos uma experiência que em 1993 e 94, nós moramos em Ferraz de Vasconcelos. E nós morávamos ali com meu pai, mais 12 irmãos. E nós morávamos de favor numa casa sem reboco. A casa não tinha reboco, a casa não tinha nem janela. Alguém cedeu para o meu pai e nós aqui do Silveira
como alguém cedeu essa casa para o meu pai, fomos morar lá. E ficamos morando 2 anos. A situação lá foi tão difícil que tinha uma fossa aberta no quintal de casa. E a gente não tinha condições de fechar a fossa, porque assim tinha a fossa menor e tinha a fossa maior. Precisava de uma obra lá que precisava pagar com trator. E nós não tínhamos dinheiro. A minha irmã caiu na fossa. E a minha irmã, com 6 anos, ela era a gêmea da Sunamita, minha irmã, que alguns irmãos aqui conhecem, esposa do pastor Denis. E a minha irmã, a Elisa, caiu na fossa. E quando ela caiu na fossa, pequenininha, 6 anos, a gente salvou ela, tudo, né? Nós estávamos brincando, ela caiu. Aí a gente salvou ela, tirou ela da fossa, mas ela lambeu a água da fossa. Eu me lembro até hoje, ela lambendo a água da fossa. E a gente pegou, não lembra, menina, tal, levou, deu um banho, tal. Mas deu uns 3 meses, ela foi diagnosticada com leptospirose, é aquela doença do rato, que é transmitida por urina de rato. A minha irmã, ela estava em casa um dia, tratando em casa, de repente ela vomitou assim, uma bola de sangue assim. Aí nós levamos ela para o médico, e o médico disse, ela acabou de vomitar aí algumas sangue, né, talhado e tal, hemorragia. É o seguinte, essa menina não vai sobreviver. A família foi lá visitá-la, deu 3 dias internada, ela morreu. Ela morreu de quê? Ela morreu contaminada de leptospirose, porque nós vivíamos numa situação paupérrima, miserável, uma situação desgraçada. E uma situação desgraçada onde a gente tinha que conviver com o cheiro da fossa. Mas Deus é soberano, irmãos. Deus nos tirou de lá. Deus nos tirou de lá. Deus tirou a minha família de lá. Oh glória, eu quero dizer para você que Deus, Ele libera uma palavra sobre a sua circunstância difícil. Aleluia. E não interessa em qual dilema que você atravesse ou esteja. Quando Deus quer, Deus muda as coisas. A minha irmãzinha morreu e Deus foi tão soberano. Nós saímos de lá, Deus foi trabalhando na nossa vida, tal, ok. E Deus foi tão soberano que Deus permitiu que a irmã gêmea dela, a minha irmã Sunamita, casasse. Ela casou e ela ficou 11 anos sem ter bebê, tentando e não tendo bebê. Aí fui lá, depois de 11 anos, Deus preparou, eles foram fazer um exame lá para ver, ele tinha um problema, o meu cunhado tinha um problema, tinha que fazer uma cirurgia. Quando foi ele internar no domingo para cirurgiar na segunda. Quando foi na sexta-feira, na semana, ela simplesmente fez um teste de farmácia, que ela começou a sentir enjoo naquela semana, e ela estava grávida. Quando foi no sábado, ela fez o teste mesmo, saiu que ela estava grávida. Ele não fez a cirurgia, ela ficou grávida e Deus deu gêmeos para ela. Ela tem agora o Felipe e o Danilo. Ela chorou lá atrás, mas agora Deus deu para ela não só uma irmã gêmea, Deus deu para ela filhos gêmeos. Deus muda circunstâncias, eu quero que você saiba disso. Aleluia. Deus muda circunstâncias. Deus muda circunstâncias. Então não olha para a sua vida, não olha para o contexto que você está, não olha para o momento. Saiba que quem dá a última palavra é Deus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar e nós vamos fazer uma oração aqui esta manhã. Queria que você desse a mão aí para essa pessoa que está do seu lado. E nesta oração você vai pedir a Deus para que Deus libere uma palavra. Você quer pedir para Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a vida dessa pessoa que está aí do seu lado? Senhor, libera uma palavra sobre a vida dele. Libere uma palavra sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Ah, Pai, nós pregamos a Tua palavra aqui. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Nós pregamos a Tua palavra aqui, Senhor, e a Tua palavra é como água sobre os desertos da nossa vida, Pai. A Tua palavra vai na secura, na aridez da nossa vida, Senhor, e a Tua palavra faz florescer, a Tua palavra faz frutificar, a Tua palavra transforma desertos em mananciais e em fontes, Senhor. Nós pregamos a Tua palavra aqui. A Tua palavra é como fogo, ó Pai, a Tua palavra é como fogo que incendeia a nossa mente, que incendeia o nosso coração. Nós pregamos a Tua palavra aqui, Senhor. A Tua palavra é como um martelo
e vai quebrando toda resistência, vai destruindo toda circunstância e vai estabelecendo a sua vontade. Estabelece a sua vontade, Senhor, na vida dos nossos jovens. Libera, Senhor Deus, uma palavra para as circunstâncias na área da educação, Senhor. Libera uma palavra, Pai, para abrir portas de faculdades. Libera uma palavra para abrir portas em cursos técnicos. Libera uma palavra para aqueles que não terminaram os estudos, para que terminem. Libera uma palavra, Pai, na área profissional, para aqueles que querem entrar como trainees, aqueles que querem entrar como estagiários. Libera uma palavra, Pai, para aqueles que querem entrar, Senhor, como jovem estudante. Ó Deus eterno, aprendiz, Senhor. Em nome de Jesus, libera uma palavra, Pai. Libera uma palavra no relacionamento, para aquele que quer namorar, Senhor, aquele que está noivo e quer casar, e olha, Pai, para a circunstância, dizendo é impossível que isso aconteça. O Senhor é o Deus de toda provisão. Abre os céus, Pai, sobre o teu filho. Abre os céus sobre a tua filha, Pai. E libera, Senhor, a provisão, meu Deus. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, para aquele que está vivendo num ambiente familiar, ó Deus, numa circunstância financeira, e que olha para o momento e diz assim, é impossível isso daqui ser mudado. Oh Senhor, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que não respeita as circunstâncias, e o Senhor é o Deus que age em nós, ó Pai, mudando a nossa realidade. Mude a realidade dos teus filhos, mude a realidade dos teus servos, mude a realidade do teu povo, mude a realidade de cada um de nós, ó Deus. Libera, Pai, uma palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quiser, dê um abraço dessa pessoa e dê uma palavra de Deus para ele ou para ela. O que você sentir de Deus? O que você sentir de Deus? Diga alguma coisa. Oh glória, se você sentir de sair do seu lugar e dar um abraço em alguém e dizer uma palavra de Deus para alguém, sai do seu lugar e dê, em nome de Jesus, enquanto nós oramos aqui, cantamos, aliás, saia do seu lugar e pode dizer para alguém uma palavra. Aleluia, se você sentir de Deus, de entregar alguma coisa para alguém, a palavra de Deus tem liberdade em nosso meio, o Espírito Santo tem liberdade em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu sei que Ele vai mudar circunstâncias. Ele vai mudar circunstâncias. Ele vai transformar circunstâncias. Porque a última palavra não vem dos homens. A última palavra não vem de nós mesmos. A última palavra não vem das nossas limitações. A última palavra não vem das nossas incapacidades. A última palavra não vem da medicina. A última palavra não vem do juiz. A última palavra vem de Deus. Vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus a última palavra, é de Deus, aleluia. Se prepare para contar um testemunho em nome de Jesus. Se faz tempo que você não conta um testemunho, eu quero dizer para você, Deus vai dar testemunho para você. Deus vai dar um testemunho para você. Você vai contar esse testemunho em nome de Jesus. Ai, Jesus, tu és soberano e santo. Aleluia.